teologia da missão e ministérios, tá bem? E eu coloquei aqui no ponto 6 que ele tem que assumir o propósito redentor das missões cristãs, as quais implicam em afirmar que Deus é tanto o Criador quanto o juiz de todos os homens. Portanto, devemos compartilhar a sua batalha pela justiça e reconciliação em toda a sociedade humana e com a libertação dos homens de todo tipo de opressão. Eu ouvi uma vez a pregação do Ricardo Gondim, que hoje não anda tão bem assim na mídia evangélica, o pessoal continua massacrando ele pelos pontos de vista dele, até está dizendo que ele nem é mais crente, e ele mesmo chegou a dizer que ele não é mais evangélico, né? Então o Ricardo Gondim disse isso mesmo, ele não é mais evangélico, ele não consegue mais compactuar com o evangelicalismo que tem aí. Só que as pregações dele, assim, eu vejo que continuam um bom padrão humanista, tá? Então, se você quiser ter uma formação humanitária e humanista, mais concreta, mais pé no chão, não joga todo mundo fora, não. Não gosto de tudo, mas tem muita coisa ali que você vai aprender. E em umas pregações ele falou sobre Jacó voltando para poder se encontrar com Esaú. E Jacó falando o seguinte, que olhar para a face de Esaú era como ver a face de Deus. Qual que era então a temática da pregação dele? É você conseguir enxergar a face de Deus, não aquela face transcendental que a gente religiosamente tanto busca, né? Ter uma visão de Deus entre os seus querubins alados, mas ver a face de Deus do outro, que é o contrário à nossa, que é o adversário, que é o inimigo, que é aquela pessoa que a gente quer ver pelas costas, que tem ressentimento contra nós, que nós demos base para ele ter ressentimento contra nós, porque tem muitas coisas que as pessoas não gostam da gente por culpa nossa mesmo, né? Fomos nós que demos material para a pessoa não gostar da gente, nem do nosso jeito, nem da nossa fala e nem da nossa igreja. Então essa era a ideia. O que é preciso para que a gente venha a se reconciliar com as pessoas, ou melhor, se reconciliar com Deus por meio das pessoas a quem nós evitamos e a quem nós machucamos, inclusive, a quem nós abandonamos, a quem nós, porque o Jacó ele fez a trapaça mesmo. Por mais que a gente tenha uma explicação teológica da preferência de Deus, toda a explicação que a gente tem, humanamente falando, ele foi um picareta mesmo. Ele passou o irmão dele para trás, ele ludibriou o pai e o irmão, para poder ser ganancioso. Se fosse nos tribunais de hoje, nenhum de nós ficaria a favor de Jacó, mas nenhum de nós, porque ele foi 171 daqueles realmente, sabe, o grileiro que chegou nas terras do Paraná e invadiu latifúndios e mais latifúndios, pegou um papel, colocou para os grilos amarelarem e disseram: a terra é minha, e a terra não era dele, ele era um invasor, um latifundiário ladrão. Foi o que aconteceu com Jacó do ponto de vista moral. Foi imoral que ele fez. Ele roubou então o direito de herança do irmão dele, e agora ele tem que se reconciliar. Quando ele vai se reconciliar, aí ele fala para Esaú exatamente isso, que olhar para a face de Esaú é como ver a face de Deus. A ideia é o quê? Você está se reconciliando, você quer encontrar Deus na sua prática teológica, como um missionário, um evangelista, um teólogo, um pregador, você vai ter que olhar para o contrário, para o outro, e olhar para o outro como sendo Deus, e servi-lo como sendo Deus. E aí você vai voltar para o Evangelho de Mateus capítulo 25, onde Jesus disse: eu estou com fome, dá-me de comer. Eu estou com sede, dá-me de beber. Porque o nosso Jesus ele é tão religioso que nós pedimos: dá-me de comer e Ele dá, dá-me de beber e Ele dá. A gente nunca consegue enxergar Jesus no andarim, no drogado, no perdido. A gente não consegue enxergar Jesus ali. E Cristo diz que todas as vezes que deixamos de fazer a essas pessoas, aí a gente deixa de fazer a Ele. Bom, a teologia vem nos salvar. E como que a teologia nos salva? Por causa que Jesus disse: todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. E a teologia diz que os pequeninos são os crentes. Só que isso é fora de contexto, tá, pessoal? Não é isso. A parábola não diz, não quer dizer isso. Pequeninos é geral mesmo. Todas as vezes que fizesse a um desses homens, qualquer homem, porque o contexto depois vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que quem der um copo d'água fria a um desses, não perderá de forma alguma o seu galardão. Só que aí a gente tenta dar uma costurada no texto para dizer, só diz respeito só aos crentes. Não dá então para a gente pensar em praticar um evangelismo ou um evangelho sem a causa humanitária. Por mais
que, vamos dizer assim, a pessoa não seja salva no último dia, vamos exagerar. Você fez de tudo pela pessoa, você carregou ela no ombro, mas ela não foi salva. Ainda assim, você fez o Evangelho, você fez a evangelização. Por causa dela em vida, é o que estava na sua mão para fazer. Porque a questão da salvação realmente está nas mãos de Deus. É lógico, o apóstolo Paulo fala que não é isso aí, né, que vai salvar. Ainda que eu pegasse os meus bens e desse em favor de todos os pobres, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Olha aí onde a gente está pecando. Tem um livro, né? O livro fala sobre o plano divino através dos séculos, né? Eu não concordo plenamente com esse livro, mas uma parte lá me chamou a atenção. O plano divino através dos séculos, eu não me lembro do autor. Aí ele diz o seguinte: chegará o dia do tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo nós vamos prestar conta das nossas obras. E teve um irmão que teve uma espécie de visão, uma revelação. Eles contam muito isso aí. E nessa visão, o irmão tinha que dar conta do zelo dele. E o zelo estava materializado. Quer dizer que tinha zelo de 500 quilos, tinha zelo de 50 quilos, tinha zelo de 500 gramas. E esse zelo, ele era pesado com o amor. Quer dizer, quanto mais amor você tinha colocado naquilo que você estava fazendo para Cristo, mais pesado era. Quanto menos amor, quer dizer que menos pesado era. E muitas das obras que a gente faz, elas são vultuosas, olhando pelos olhos. Só que elas não têm peso nenhum diante de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala. Ora, eu não vou ajudar essa pessoa porque eu não tenho recursos, não tenho condições. Tá, você não tem recursos, não tem condições, mas se você tivesse, você ajudaria? Não sei. Não sei se eu ajudaria. É a máxima de quem joga no loteria. É, por aí, é uma loteria. Se eu ganhar, eu vou ajudar. Se eu ganhar, eu vou ajudar. Aí o Cristo fala, não, é um copo d'água fria. Não é um copo d'água fria. E é isso, você vai ajudar a pessoa naquele instante, mas você vai ajudar ela não simplesmente por um desencargo de consciência. Tem que colocar o coração. E colocar o coração é muito difícil porque você vai se apegar e você vai sofrer por causa disso aí. Mas que missionário que não vai colocar o coração nas missões? O missionário não está contabilizando as perdas. E eu acredito que eu estou falando pelo Espírito agora. Também. Mas o missionário ele não fica contabilizando as perdas. Quantas perdas eu vou ter? Ele contabiliza quantas almas está ganhando. Quantas está ganhando. O que está sendo feito, quanto investimento ele está tendo. Está fazendo, investindo, para poder ganhar aquela alma. Ele não diz assim, eu perdi 100 milhões de dólares. Ele diz o seguinte, eu ganhei uma alma. Eu ganhei 10 almas. Agora, se a gente for olhar para uma questão assim, bem tacanha, bem materialista mesmo, aí você não vai se envolver nisso, porque as pessoas, se for por mérito, também não merecem. Nem você, nem eu e nem os outros, quem merece, né? O Cristo fez por amor, nos salvou por amor, e continua conosco por amor, que se for por mérito, desiste. E aí pronto, dá para se entender a teologia das missões a partir do coração. Ainda que eu desse meu bem aos mais pobres ou morresse por amor de alguém, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se a igreja, ou se o missionário, ou se o teólogo começar a pensar desta forma, eu acredito que muita coisa vai mudar na nossa espiritualidade. Muita coisa vai mudar na nossa pregação também. Quer dizer que a gente vai ler o livrinho lá de Voltaire, que ele fala sobre a tolerância, e a gente vai falar, esse cara nem era crente e escreveu um livro sobre a tolerância para com o outro, porque a gente tem que tomar cuidado, nós estamos evangélicos, porque está surgindo uma cultura de ódio entre nós, por causa que o pessoal está reagindo muito contra a igreja. Quer dizer que a perseguição contra a igreja, a perseguição contra os evangélicos e também o partido dos homossexuais, aí chamando todo mundo de homofóbico, está criando uma cultura de ódio entre nós também. De uma tal maneira que o pessoal, a gente vai assistir esse programa de televisão que fala de assassinato, roubo, sequestro, esse tipo de coisa, aí você também vai sendo tomado por esse sentimento assim. E aí onde fica o evangelho puro e simples, né? Evangelho puro e simples. Você não sabe onde vai parar. Tem até um livro, tá? Acho que é do Philip Yancey, chamado Evangelho Puro e Simples.
Philip Yancey. O pessoal não gosta muito da linha desses pregadores, desses escritores assim, mas vale a pena, tá? Em seus passos, o que Jesus faria. Então, Philip Yancey, ou o Evangelho Puro e Simples. O que acontece? O que você vai fazer com o Evangelho Puro e Simples? Simplesmente assim, o fato de eu não apoiar de forma nenhuma o movimento dos homossexuais, mas de forma nenhuma, eu não sou contra o homossexual e também não quero ter uma cultura de ódio. Cultura de ódio, porque em última instância não faz mal a mim. A mim. Ora, o mínimo que você pode dar para uma pessoa é o amor. É o que o apóstolo Paulo fala e o que a Bíblia fala. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor com que vos amais uns aos outros. Bom, porque quem ama cumpriu a lei. Ora, o pessoal está se levantando, está vindo com todo o ódio contra a gente, está atacando a nossa família, nossa igreja, nossa profissão de fé, nosso ambiente de trabalho, está acabando com todo o nosso ambiente. E isso está revoltando a gente. Está roubando de nós o brilho, o fogo, a espiritualidade e colocando na nossa boca uma oração deprecatória. Quer dizer que nós estamos perdendo o Evangelho também. Perdendo também. Aí não dá para falar em missão integral. Bom, eu até recomendaria o seguinte, para terminar essa parte da aula aqui, não sei como que isso pode ser visto, mas tem um filme que foi feito pelo Tom Hanks, né? Que é o filme Filadélfia. É o Tom Hanks e o... Como que é o nome dele? O nome do outro lá, tem que lembrar. É o Denzel Washington? Não é o Denzel Washington, acho que é o Denzel Washington. É o Filadélfia. Então, o Denzel Washington, ele é um advogado e o Tom Hanks, ele é um homossexual. E o homossexual, ele foi mandado embora da empresa por causa que ele tinha AIDS e a empresa não podia mandar ele embora porque ele era gay. E acabou mandando ele embora por causa disso aí, por causa que ele pegou AIDS. E lógico que ele procurou vários advogados e os advogados não quiseram pegar a causa dele, até que ele caiu no escritório do Denzel Washington lá. E o Denzel Washington falou o seguinte: conta para mim a sua história, mas conta como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade, para me entender. E ele negro, né, e o outro gay, e aí a história é desenvolvida nesse sentido, né? Por que eu vou pegar a sua causa se nós somos totalmente diferentes? E lógico que o advogado sofreu pra caramba, por causa que é a sociedade americana que também sofre desses problemas aí de preconceito. No final acaba a causa ganhando e o filme ele é emocionante em si. É uma defesa, afinal de contas, que eu estou fazendo pelo homossexualismo? Não, mas pelo outro ser humano. Você não vai salvar a alma dele e levar para o paraíso, por exemplo. Mas seu dever enquanto ser humano é poder fazer pelo outro o que você puder fazer de bom, nunca de mal. Nunca de mal. Porque todos nós temos alguma coisa que vai causar a raiva no outro. Pode ter certeza. Você e eu não somos tão brilhantes quanto a gente imagina. A gente não agrada todo mundo quanto a gente imagina que agrada. Como disse o Nietzsche, né? Você está me criticando? É porque você não anda comigo. Se você andasse comigo, ia me criticar mais ainda. Fica tranquilo. Não tem problema. Porque o erro que você recrimina em mim, também existe em você. De uma outra maneira, mas existe. Ora, eu posso não salvar a alma da outra pessoa, mas eu não preciso tornar a vida dela um inferno. Eu não tenho que me colocar no exército do inimigo, fazendo a agenda do inferno, por causa de, às vezes, manipulação política, manipulação ideológica, manipulação religiosa, manipulação cultural. Não, vou lá e coloco o joelho na terra, falo com Deus e abençoo, porque é o que está dito: abençoa quem te amaldiçoar e bendiz aquele que te maldiz. Porque a gente está correndo um sério perigo de estar virando uma igreja aí de trincheira, pessoal. Uma igreja de trincheira e evangélico de trincheira.